Epicteto, se você busca conhecimento, ouça com atenção. Se não tem paciência, desculpe, este vídeo não é para você. Quanto mais você compartilha sua dor, maior a possibilidade de as pessoas quererem causar sofrimento. Embora nem sempre isso aconteça, é comum que algumas pessoas se sintam satisfeitas ao ver você passar por dificuldades, ou até mesmo contribuam para piorar a situação. Infelizmente, esse comportamento de sadismo e inveja está presente em muitas pessoas e pode prejudicar significativamente seu crescimento pessoal em diferentes áreas da vida, seja no trabalho, entre amigos ou até mesmo na família. Portanto, aprender a não expor seus pontos fracos pode se tornar uma vantagem. Imagine-se como uma árvore durante uma tempestade. As folhas podem tremer e os galhos podem balançar, mas o tronco permanece sólido, profundamente enraizado no solo. Isso representa a resiliência silenciosa que estamos prestes a compartilhar. Abordaremos como você pode se tornar ainda mais forte ao demonstrar que não é facilmente afetado por questões externas ou internas. Cada desafio será uma lição para agir como a árvore, como se nada o incomodasse. Não se trata de negar a existência da tempestade, mas de escolher não ser impactado pela chuva e pelo vento. Você estará aprendendo a ser o mestre de seu próprio destino, firme, forte e sereno em meio ao caos. No decorrer do vídeo, discutiremos os 18 princípios estoicos de Epicteto, um filósofo amplamente reconhecido. Além disso, convido você a se autoconhecer, onde a verdadeira força não vem do estrondo do trovão, mas do silêncio da luz que ilumina o caminho. Portanto, nos próximos minutos, foque no conteúdo em vez das distrações do dia a dia. O foco aqui é a mensagem do vídeo, nada mais. Vamos lá. Princípio número 1. Ouça o dobro do que fala. Já se perguntou por que a natureza nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca? Segundo Epicteto, não há erro ou coincidência nisso, mas sim um propósito. Claro, evitar que nos apaixonemos pela nossa própria voz e, em vez disso, aprender com a voz dos outros. Avançamos na vida ao aprender com os outros, não repetindo incessantemente nosso próprio discurso. Portanto, a partir de hoje, comece a dar mais atenção ao que as pessoas ao seu redor dizem e menos ao que você tem expressado até agora. Princípio número 2. Sempre espere o pior. Uma das maiores fontes de ansiedade e suas consequências devastadoras é a crença de que circunstâncias desfavoráveis estão à nossa espera no futuro. Tememos que nossos filhos abandonem os estudos, que sejamos demitidos do trabalho, que nosso cônjuge confesse um caso com outra pessoa e peça o divórcio, ou que algo ruim aconteça como a falência. O problema é que um dia teremos um desses problemas e no próximo dia outro e outro. A vida, além de reservar parte boa e feliz para nós, também reserva alguns problemas inevitáveis. Portanto, vivemos em estresse permanente causado por diferentes estímulos. É aqui que Epicteto entra em cena, propondo algo drástico, mas eficaz. Ele sugere que pensemos que todas essas coisas que tememos tanto já aconteceram. Assim, o que poderia ser pior? Dessa forma, seu espírito desenvolverá estratégias para seguir em frente de cabeça erguida. Princípio número 3. Esteja preparado para enfrentar falhas, pois é a única maneira de avançar. Muitas vezes, evitamos ser considerados tolos a todo custo, mas Epicteto tem uma perspectiva diferente. De acordo com sua filosofia, ser considerado tolo é uma das melhores coisas que pode acontecer, sendo a chave para verdadeiramente melhorar, profissional e pessoalmente. O filósofo estoico nos lembra que a superação não surge de reações espontâneas, mas sim do percurso longo de tentativa e erro. É através dos erros que podemos aprimorar o que nos separa da excelência. Princípio número 4. Esteja ciente dos perigos associados à fortuna.
A riqueza que desejamos carrega consigo um estigma do qual poucas pessoas conseguem se libertar. Não se trata apenas das pessoas que surgem para se beneficiar de nossa fortuna, fingindo amizade que não sentem por nós. O dinheiro tem o poder de transformar as pessoas, nem sempre para melhor. Uma vez que nos tornamos possuidores desse recurso tão desejado, passamos a ter algo que até então não sabíamos que possuíamos. E é a partir desse momento que nosso espírito pode começar a se envenenar diante da perda de valores morais. Princípio número 5. Não se prenda a uma única esperança. Felizmente, somos seres inclinados à diversidade. Então, não há razão para depositar todas as nossas esperanças em um único sonho, pois isso pode ser devastador se falharmos. Portanto, Epicteto nos encoraja a perseguir muitos sonhos, aumentando exponencialmente nossas chances de sucesso. Princípio número 6. Lembre-se sempre de que a morte está à espera no final da estrada. Não é um conselho que nos leva ao pessimismo, mas sim à consciência de que a morte é o destino final de todas as nossas ações, e especialmente de nossos esforços. Ao ter isso em mente, talvez comecemos a avaliar até que ponto vale a pena passar 20 anos de nossa vida limitada economizando para comprar uma casa que, por mais que pese sobre nós, não poderemos levar para onde formos. Ter um pequeno caderno com esses princípios estoicos pode ser benéfico, pois nos ajudará a ver contratempos não como infortúnios, nem a vida como um tempo interno disponível, mas a adquirir uma visão mais realista de nossa existência e certamente fazer melhor uso de nosso tempo de vida. Princípio número 7. A verdadeira riqueza reside em um espírito contente. Devido ao estoicismo, Epicteto tinha uma visão única da felicidade e podemos compreendê-la através de uma de suas frases conhecidas. Um sábio é aquele que não se preocupa com as coisas que não possui, mas se alegra com aquelas que possui. Esta reflexão vai além de ser apenas um pensamento. É um conselho para aprender a não se afligir por aquilo que ainda não faz parte de nossa vida. Ao nos permitirmos queixar e lamentar pelo que nos falta, perdemos momentos valiosos de felicidade, nos quais poderemos agradecer por tudo que alcançamos até agora, o que é muito mais do que nossos olhos estão treinados para apreciar. Assim, uma pessoa verdadeiramente rica é, acima de tudo, uma pessoa feliz. Princípio número 8. Incorpore a humildade em sua vida. Se você realmente deseja aprender algo, é essencial que uma pessoa aprenda sobre aquilo que acredita já saber. Com essa frase, Epicteto nos convida a fazer uso de nossa humildade, especialmente no campo do aprendizado. Percorrer a vida ostentando o orgulho do conhecimento nos afasta cada vez mais do conhecimento autêntico, que surge da convicção de que somos completamente ignorantes sobre aquilo que os aprendemos. Dessa forma, devemos observar tudo como se estivéssemos vendo através dos olhos de uma criança, que possui tanto a capacidade de se maravilhar quanto o desejo de aprender. Princípio número 9. Culpa é sinônimo de praga. Pessoas de mente estreita culpam os outros, pessoas comuns se culpam, mas os sábios veem toda a culpa como tolice. Graças a esta frase de Epicteto, os terapeutas modernos começaram a abordar a culpa como um sentimento a ser erradicado de nossas vidas. A única maneira de vencer a competição contra a culpa é recusar-se a brincar com ela. O problema é que isso resulta em um caminho fácil, pois ao culpar os outros ou a nós mesmos, nos absolvemos completamente da responsabilidade de corrigir o erro. Portanto, recorrer a isso é uma tentação difícil de escapar, e apenas aqueles impulsionados por uma determinação firme de superar são capazes de evitar a culpa e, ainda assim, assumir a responsabilidade por suas ações. Princípio número 10. Faça parcerias com pessoas vencedoras. É interessante como, quando alguém espirra perto de nós,
imediatamente nos afastamos, invadidos pelo medo de sermos infectados. No entanto, não agimos com a mesma cautela para evitar uma das infecções mais letais às quais estamos expostos diariamente. Epicteto nos deixou um sábio conselho sobre isso: cercar-se de pessoas que nos motivam a dar o nosso melhor, pois o comportamento das pessoas tem uma grande influência em nosso estado de espírito. Existem pessoas que sugam nossa energia e arruinam o nosso dia, enquanto outras nos deixam cheios de alegria e vitalidade. Portanto, uma das decisões mais inteligentes que podemos tomar é nos aliar àqueles que trazem boas vibrações para nossas vidas, enquanto nos despedimos daqueles que têm a capacidade de nos fazer lamentar ter nascido. Princípio número 11. Nunca esqueça que suas reações moldam seu destino. Não devemos levar nossas reações de forma leviana, pois são definitivamente o que marca nosso sucesso ou nosso fracasso. Epicteto foi muito claro sobre isso, ensinando-nos que não temos a possibilidade de escolher o que acontece, mas sim como lidamos com isso. Os problemas podem atingir qualquer um de nós, mas é o que fazemos a partir de sua chegada que fará toda a diferença. Enquanto para algumas pessoas, um divórcio significa entrar no mundo da depressão e vitimização, para Epicteto é uma oportunidade de ouro para iniciar o caminho do autoconhecimento. Lembre-se de que sua vida não é definida pelo que acontece com você, mas sim pelo que você faz com isso. Princípio número 12. Sempre cumpra suas obrigações. Cada um de nós tem um papel na sociedade e no mundo, e o sol não precisa de elogios ou encantamentos para nascer a cada manhã, mas ele o faz todos os dias, e isso é definitivo. Da mesma forma como cada parte da natureza realiza seu trabalho, devemos cumprir nossas obrigações. Se estamos esperando ser agradados ou elogiados para realizar nosso trabalho, estamos falhando tanto com o ambiente ao qual pertencemos, quanto conosco. Se sabemos qual é nossa tarefa e temos consciência de que outras pessoas dependem dela, é nosso dever moral realizá-la sem esperar que alguém nos lembre. Princípio número 13. Não odeie aqueles que te odeiam, apenas os ignore. Você é muito maior e totalmente superior àqueles que te criticam, desprezam e discriminam. Portanto, não gaste seu valioso tempo odiando essas pessoas, pois nem merecem estar presentes em seus pensamentos. Somos incentivados a não temer aqueles que nos prejudicam, pois esse ruído representa uma tentativa lamentável de causar danos. Ignore isso e torne-se imune a essas influências. Princípio número 14. Aposte na simplicidade. Por escolher viver com frugalidade, quando hoje temos a oportunidade de nos cercar de todo tipo de luxo, a resposta é mais simples e lógica do que se pensa. A riqueza não se mantém sozinha, exige comprometimento diário e muita energia para preservar esse sistema de luxo e riqueza. Em contraste, ao optarmos por um estilo de vida simples, nos libertamos da pressão de cumprir prazos de contas, empréstimos e cartões de crédito. Princípio número 15. Quando você permite que os comentários e atitudes dos outros o incomodem, está entregando o controle de sua vida. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna seu mestre. No entanto, essa pessoa só pode te irritar quando você permite ser perturbado por ela. Epicteto nos faz perceber que existem muitas chaves dentro de nós. Algumas levam à felicidade, enquanto outras nos levam diretamente à ruína emocional. E é precisamente essa última chave que entregamos àqueles que nos irritam. A solução para esse problema é erguer uma barreira que nos impeça de sermos afetados pelas atitudes dos outros, pois definitivamente cada um é dono do que diz e também do que decide ouvir. Princípio número 16. A amizade está acima da riqueza. A verdadeira riqueza reside em amigos genuínos,
pois eles estarão lá para nos apoiar se um dia nossa fortuna material se dissipar. Portanto, dedique-se a cultivar amizades verdadeiras, fazendo um investimento lucrativo a longo prazo. Princípio número 17. Sempre extraia benefícios das situações. Aconteça o que acontecer, cabe a você tirar proveito ou não. Essas foram as palavras de Epicteto. Não se trata de ter a opção de tirar o bem da adversidade, mas sim de entender que fazer isso é nosso dever. Enquanto houver inteligência em você, haverá a capacidade de perceber a vantagem que pode tirar da situação que o atingiu. Portanto, sempre procure o positivo em uma situação, pois esse movimento ao longo de sua vida certamente o levará mais longe do que apenas lamentar. Além de serem incrivelmente úteis para a vida cotidiana, os princípios estoicos são ensinamentos que podem nos ajudar a enfrentar momentos difíceis com interesse e resiliência. Pois em sua filosofia não há espaço para fantasias, apenas para a aplicação do aprendizado e seguir em frente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você chegou até o final, compartilhe suas ideias conosco nos comentários. Se é novo no canal, por favor, inscreva-se e até mais.